Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos e tenhamos uma boa noite de estudos. E eu trouxe para a gente relembrar aqui a reencarnação e a nossa vida na espiritualidade. Então, relembrando, para que fique bastante claro para nós que o céu existe. E o céu existe quando a gente parte desse princípio, a gente está tendo a mais absoluta certeza que quando a gente partir daqui, nós vamos para um lugar simplesmente verdadeiro, absoluto, que vai fazer a continuidade da nossa existência. E não simplesmente ficarmos perdidos sem sabermos para onde vamos. A espiritualidade trouxe para nós, no princípio das obras básicas, as primeiras informações para que a gente tivesse uma abertura maior do que seria a nossa vida depois da morte, que seria a nossa vida espiritual, o que é a nossa vida espiritual aqui, porque nós temos uma vida espiritual aqui de encarnados, e daqui a pouco vamos ter uma vida espiritual de desencarnados. E como que isso funciona, de que maneira que a gente deve tratar isso da melhor maneira possível. Aí eu trouxe só um pedacinho aqui do livro dos Espíritos, quando ele fala da vida espiritual. Como se processa a separação do corpo e da alma? A gente não parte por aí, essa separação como é que vai ser? Mas os Espíritos disseram o seguinte numa passagem que o próprio Kardec escreve. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, o perispírito, que do corpo se separa quando cessa nesse a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, e que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Aí tem muita gente que diz assim, para tudo existe um jeito, para tudo tem uma saída, menos para a morte. Para a morte também tem. E qual é? Morrer bem. Porque como ele falou aqui, existe uma operação gradual e uma lentidão muito grande, variável conforme o indivíduo. Então, aqueles que tiveram uma vida extremamente materializada vão acabar se dispondo desse corpo aí de uma maneira mais devagar. Enquanto que aqueles, como por exemplo Santo Agostinho, acabou de desencarnar, no primeiro segundo após o desencarne, ele já estava agradecendo aquele corpo que ele tinha acabado de deixar, com toda a amplitude espiritual que poderia ter, sabendo exatamente tudo que ele fez e tudo que ele era. Agora a gente vê o tamanho da grandeza de um espírito como Santo Agostinho. E ainda assim Kardec continua. Em uns é bastante rápida, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, meses, e o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, sem a menor possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade do espírito com o corpo, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à sua própria matéria. Então, ligadão ao corpo, quando a gente chega do outro lado, mesmo velho, mesmo tendo desencarnado com 100 anos, essa ligação existe e o desprendimento vai ser menor. E aí, para a gente ir reduzindo mais essas questões todas, que eu tenho bastante coisa aqui para a gente mostrar, ele diz assim, essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo. Em certos indivíduos, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da sua decomposição. Então, por isso que vários médiuns, Chico Xavier, tantos e tantos outros, quando iam a cemitérios, eles viam os mais diferentes espíritos do lado dos seus corpos que estavam ali. Ainda não tinham conseguido se desprender, se libertar
totalmente disso. Porque quando a gente vai embora daqui, não fica nada, não tem mais nada que nos prenda aqui. Então, quanto mais rápido a gente sumir, melhor, porque a gente não vai ficar preso a uma situação material que não serve para mais nada. E a gente acaba vendo tudo aquilo que está acontecendo com aquele corpo. Principalmente, esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se principalmente com alguns suicidas, que a gente sabe que é a pior coisa que a gente pode fazer aqui na nossa encarnação. O nosso irmão Eliseu Rigonati, ele fala o seguinte aqui. Página 6. Os espíritos desencarnados habitam colônias espirituais, as quais não são percebidas pelos nossos sentidos, dado a limitação que a matéria nos impõe. Essas colônias se acham ligadas aos mundos materiais a que pertencem os espíritos que as habitam. Então, colônias materiais pertencentes a quê? À Terra. A outro planeta não nos interessa. A Terra, por exemplo, é circundada de um número imenso dessas colônias que se assemelham a grandes cidades cheias de vida e de animação. Quando desencarnamos, iremos viver numa dessas colônias. Aí, esses espíritos vieram trazer para nós, como principalmente o André Luiz, que é o que eu vou trazer aqui para a maior parte dos nossos estudos, mostrando concretamente, com bastante subsídio, a vida na espiritualidade. A gente não achar que a gente está simplesmente boiando na espiritualidade, vivendo em cima de uma nuvenzinha, ou até mesmo apagado, ou indo para um lugar maravilhoso, determinado, ou indo para um lugar muito ruim. Quando ele fala, é circundada por um número imenso dessas colônias, vamos lá, a gente tem aqui encarnado quase 9 bilhões de habitantes, né? A espiritualidade diz que no orbe da Terra circulam, mais ou menos, nós somos, entre encarnados e desencarnados, entre 20 e 30 bilhões. Mais ou menos 30 bilhões. É muito espírito. Então, essa imensidade aqui de colônias tem que existir para que abrigue todo mundo. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que nenhuma ovelha seria perdida. Se não tivesse essa imensidade de colônias, para onde que estariam a maioria dos espíritos? Estaria muita gente perdida por aí? Não podemos entender assim. E aí, quando desencarnados, iremos viver numa dessas colônias. Olha que coisa maravilhosa e legal que a espiritualidade traz para nós. Quando eu sair daqui, eu não vou estar perdido, que é uma das piores coisas que pode acontecer para nós, é a gente ficar perdido, ou a gente voltar para a mesma cidade que mora, ou para a mesma casa que morava, sem saber o que aconteceu. Aí é muito ruim. E as colônias espirituais que circulam a Terra se dividem em 3 classes. As zonas purgatoriais, as colônias correcionais e as colônias de elevação. Então, quem vai para onde? Lá em cima não existe jeitinho. Então, nós vamos estar absolutamente de acordo com o nosso adiantamento para uma dessas colônias aqui. As zonas purgativas, também chamadas de umbral, são extensas regiões de trevas e de sofrimentos. Lógico, quem aqui na Terra está produzindo muito mal, está produzindo condições verdadeiramente críticas, não pode se achar que vai para uma colônia de elevação. A gente aí vai ver mais à frente como que a coisa funciona, o quanto a gente tem que acabar pagando um pouco essa situação que nós estamos vivendo. As colônias correcionais são verdadeiras cidades de vida organizada, nas quais o espírito se prepara para reencarnar-se. Poxa, mas está se corrigindo? Está se corrigindo lá em cima e vai ter que voltar para dar uma satisfação, para resgatar aquela coisa errada do passado.
Nelas, o espírito rememora as encarnações passadas e traça os planos do futuro. E enquanto aguarda o dia de reencarnar-se, estuda e entrega-se a um trabalho edificante. Uma vez conversando com um amigo meu, ele aceita várias coisas que a espiritualidade mostra, mas ele não aceita isso aqui. Uma cidade com vida organizada em que os espíritos se preparam e vivem. Ah, não, isso aí não existe. Esse negócio de cidade com vida organizada, aí quando você fala que lá, eu sempre me baseio em 3 coisas para ser bem curto. Um hospital, uma escola e uma prisão. Muitas das vezes você nem tem a prisão dentro dessa cidade, mas você tem, sim, o hospital e a escola. E aí o meu amigo não aceitava isso porque ele acha que é uma organização muito grande, tem que ter... Mas como é que pega? Como é que existe isso lá? O hospital tem parede e por aí vai. Aí nós começamos a entender da seguinte maneira. O que é o nosso perispírito? A espiritualidade fala toda hora que nós aqui encarnados somos o quê? Um corpo de carne, um perispírito e um espírito. Quando a gente desencarna, a gente larga o corpo de carne e sobe com o perispírito e o espírito, que o perispírito é o corpo do espírito. Pô, mas você não pega. Mas existe. Está aí. Nós temos milhares de demonstrações. Quem que escreveu esses livros todos através do Chico Xavier não foram os espíritos? Quantas e quantas pessoas já viram os espíritos? Se o espírito existe, se o espírito é capaz de pegar uma mão e escrever alguma coisa, então ele é concreto, vamos dizer assim. E aí a espiritualidade explica para nós que para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, só existem 3 coisas que nós podemos entender e relacionar: Deus, os espíritos e a matéria. Só existe isso para o nosso conhecimento. Aí a gente fala assim, o que não é Deus é espírito ou é matéria. O que não é matéria é Deus ou espírito. E o que não é espírito, ou é Deus ou é matéria. O que é o pensamento? Matéria. O pensamento é uma matéria. Mas como? Pega? A gente não pega. Mas quando a gente desencarna, quando a gente é espírito, a espiritualidade enxerga o nosso pensamento. Então, o pensamento, ele é materializado na espiritualidade. Mas agora também, só que eu não consigo enxergar, não consigo ver o que ele pensa. Mas os espíritos que estão aqui enxergam o pensamento de nós todos. Olha como é que a coisa funciona. Então, já que o pensamento é matéria, por que nós não podemos ter uma matéria, como a espiritualidade fala, quintessenciada? É uma quinta essência, não é a essência que move aqui o nosso planeta, onde nós temos as leis da química, da física, da biologia, em cima de tudo que é aquilo que nós fazemos. Do outro lado, a coisa é um tanto quanto diferente, mas existe. Isso é o que tem que ficar muito solidificado para nós. Na espiritualidade existe vida. Entre o céu e a terra existe vida. O céu é de verdade, o céu é verdadeiro. O céu existe sim. Porque a partir do momento em que a gente duvida disso tudo, como é que a gente parte para o outro lado? Como é que a gente vai acreditar em milhares e milhares de informações que os espíritos dão para nós? Fica tudo muito nebuloso. Não, a partir do momento em que eu sei, não, tem essa cidade, o nosso lar existe, tem gente que contesta. Mas esse tal de nosso lar, cara, isso é muito... E tem o Bosque das Águas, tem mais isso, tem mais aquilo. Pelo amor de Deus, aí você fala, lá tem plantas, lá tem animais, e aí começa a ficar... Mas por que essa dificuldade tão grande da gente admitir que nós pura e simplesmente somos uma cópia do lado de cima, da espiritualidade? Agora, nós todos aqui, os espíritos, nós somos uma cópia mal feita, né? Porque lá em cima a coisa é perfeitinha, aqui embaixo a nossa cópia é um tanto quanto meia atrapalhada. Aí, ele continua falando assim,
até a gente chegar no livro do André Luiz. Na reencarnação, as finalidades são 3. A gente vem aqui para aprender, para se elevar e para reparar. A reparação é que é de lascar. A gente, quando tem que reparar faltas graves, é que a coisa fica... Bom, e como que eu vou partir daqui para frente? Mais está no item da reparação? Vamos lá, ele fala o seguinte: se formos maus e praticarmos o mal, teremos de arcar com as consequências do mal que tivermos praticado. E assim, a reencarnação funciona como um corretivo ao espírito culpado. Aquilo que tivermos feito aos outros sofrer, isso mesmo sofreremos durante nossas reencarnações. Contudo, a reencarnação não é um elemento corretivo apenas, é também um elemento reparador. Vamos reparar as nossas faltas. Nas reencarnações sucessivas, seremos postos em íntimo contato com aqueles a quem causamos males e infelicidades, para que possamos dar-lhes a justa reparação. Mas a coisa não é tão simples assim como foi colocado aqui. Num dos livros do André Luiz, eu acho que é Entre o Céu e a Terra, tem o caso de 2 irmãos, o pai morre, tinha uma herança grande para ser recebida, muitas terras, e eram 3 irmãos, 2 se juntam e num barco, num lago, eles matam um terceiro irmão, para os 2 ficarem com a herança. Aquilo dali se desenvolve numa desgraceira desenfreada. Por quê? Olha o tamanho do egoísmo, da maldade, da crueldade de matar o próprio irmão afogado. Então eles agora vão pura e simplesmente reparar aquela falta assim de uma facilidade muito grande? Não. A coisa pega. Por quê? Porque se encontraram na espiritualidade. E quando eles se encontram na espiritualidade, a coisa ainda está feia, porque está todo mundo ali numa gana danada. Os 2, o que morreu, estava querendo pegar aqueles 2, querendo as contas. E aí se desenrola, entra uma das esposas na história. Bom, aonde que eu quero chegar com isso aí? Não é o simples fato de amanhã eu vou reparar. Porque quando a gente lesa alguém, o lesado se sente muito mal. Se é um espírito já adiantado, perdoa com mais facilidade, entende com mais facilidade. Mas quando é um espírito ainda muito atrasado, a coisa pega. Porque todo mundo está com ódio, todo mundo está em revolta, todo mundo quer se vingar. E aí a coisa fica difícil. Por isso a Joana de Ângeles fala para nós que a melhor situação para nós, quando sairmos daqui de encarnados, é não estarmos ligados a ninguém nem a nada. Ela fala isso muitas vezes em muitos livros. O que é não estar ligado a ninguém? Se eu, quando eu desencarnar, não estou ligado a ninguém, ninguém está pensando mal de mim, ninguém está falando assim, ainda bem que aquele desgraçado morreu. Enquanto ninguém estiver pensando mal de mim, não querendo uma má sorte para mim, tomara que aquele cara vá para o quinto dos infernos. Se ninguém estiver pensando assim de mim, eu não saí ligado a ninguém. Não tenho dívida, não tenho compromisso com ninguém. E nem muito menos com a materialidade, com alguma coisa que eu possa ter deixado aqui em termos de bens materiais. Como muitos espíritos, depois de desencarnar, ficam tomando conta do cofre, da casa, da fazenda e por aí vai. Esse ficou ligado à matéria. E enquanto ele não consegue se desligar da matéria, ele não consegue evoluir, não progride e é um infeliz. Olha quanta coisa que a gente tem que tomar cuidado na nossa vivência. Aí ele fala assim, existem as reencarnações, as felizes, as suaves e as dolorosas. Como eu já falei, nós vamos partir aqui para as dolorosas. As reencarnações dolorosas trazem em constante sofrimento o espírito que passa por elas, lógico.
Infelizmente, ainda são bastante numerosas. Merecem-nas os espíritos que muito erraram, fazendo muito mal aos seus semelhantes em encarnações anteriores. Agora recebem em seus próprios corpos o reflexo do sofrimento que infligiram aos outros. Quando a gente vê isso, e nesse estudo que eu fiz e fui vendo vários livros, uma coisa que me chamou muita atenção foi a maldade, a crueldade, a perversidade. Nós aqui encarnados, se praticarmos essas coisas, com certeza absoluta, o nosso futuro vai ser de séculos de sofrimento. A gente não resgata assim de uma hora para outra, bonitinho, não, agora me perdoa. Não, uma coisa não funciona assim nessa velocidade, não. E a gente tem que dar conta de tudo que fez. Se a gente parar para pensar, e não vamos pensar agora, o que está acontecendo no mundo de hoje é muita maldade, é muita crueldade, nos mais diferentes níveis possíveis. E a gente não vê a maldade e a crueldade exclusivamente no ataque ao corpo do nosso semelhante. Matou, esquartejou, deu tiro, pendurou de cabeça para baixo. Não, não é isso não. Existem muitos outros tipos de maldade, como as gerações de guerra, os desvios de dinheiro para aquelas situações que deveriam ser mais bem observadas, a condenação de pessoas que não têm nada a ver com nada, quando a gente fala mal a calúnia. A calúnia. Você acaba com uma existência quando você pode entrar de calúnia em cima de alguém. Você acaba com uma vida quando você faz uma coisa dessa. Então, você não matou, você não esquartejou, você não deu facada, você não fez nada disso. Mas a calúnia que você fez acabou com uma existência, detonou uma encarnação. E isso vai ser cobrado lá na frente. Não tem como não ser cobrado. Então, olha o quanto nós temos que nos policiar. Aí a espiritualidade fala muito assim, nos policiar. O que é esse negócio de nos policiar? É tomar conta da gente. Eu me policiando, eu vou fazer isso. Opa, peraí. E lá na frente, qual que vai ser a minha problemática? Aí eu estou me policiando. Eu não vou fazer aquilo, porque aquilo vai me trazer uma época, um período muito ruim. A gente, já sabendo disso, consegue colocar um freio maior. Ele continua assim: embora saibamos que sofrem porque necessitam ou merecem, mas nem por isso devemos deixar de atender os nossos irmãos em relação a reencarnações dolorosas. Lógico, a gente não sabe o que o cara fez, e muito, mesmo sem saber, por maior mal que tenha sido feito, o que Jesus, a espiritualidade, prega para nós? Não é a caridade? Como é que nós vamos pisar no pescoço de quem está sofrendo? Não. Nós vamos ter que ajudar o máximo possível. Afinal de contas, a espiritualidade, Jesus utiliza todos nós como uma das suas ferramentas para a salvação, para a elevação daquele nosso irmão que está caído. É assim que funciona, e nós sabemos muito bem disso. Embora saibamos que sofrem porque necessitam, nem por isso devemos deixar de estender-lhes nosso afeto, nosso carinho e nossa atenção. É nosso dever fraternal amenizar-lhes o rigor da expiação, ajudando-os na áspera senda da reparação. A reencarnação dolorosa é um tipo de reencarnação que tende a desaparecer do nosso planeta, na proporção em que o homem se for moralizado, irão acabando as reencarnações dolorosas. Bonito de se ler, mas se vocês perguntassem assim, quando? Quem chuta? Porque seria um chute. 5.000 anos, será que dá? Não sei. Não termos mais reencarnações dolorosas? Se bem que
nós sabemos muito bem que essa turma toda que está aí no planeta, fazendo as maiores atrocidades, as maiores maldades, não vão reencarnar no planeta. Essa turminha está indo embora, expulsa mesmo daqui. Expulsa no sentido de que estão sendo magnetizados por outros planetas de vida inferior à nossa, e estão indo embora sem condição de reencarnar mais aqui. Essa turma toda que vocês estão vendo aí em todos os noticiários não reencarna mais aqui. Nenhum deles. Isso aí a espiritualidade deixa bem claro para nós. Essa turma que causou aquilo tudo no Oriente Médio lá, que está causando, e eu não quero citar nome de nenhuma dessas coisas aqui para nós, mas esse pessoal que causou essas atrocidades todas, que vem causando essas atrocidades nesses últimos anos aí, aqui não fica mais, não tem mais condição, não dá mais. E aí, quem sabe, essa quantidade que eu falei aqui de 5 mil anos vai diminuir, né? Porque vai ficar uma turma bem mais legal, uma turma mais tranquila, que vai ficar mais só no aprendizado, na evolução. Aí o nosso planeta fica numa situação bem melhor, porque hoje é dolorosa a situação do nosso planeta. E aí, por que o espírito reencarna? Diante dos sofrimentos aos quais o espírito se expõe na Terra, somos levados a perguntar por que ele reencarna, submetendo-se por vezes a um duro viver. E ele respondeu assim: quando estamos desencarnados, habitamos uma colônia espiritual e vemos as coisas de um modo muito diferente do que quando estamos aqui na Terra. Lá, compreendemos que, sem passar pelos trâmites da reencarnação, jamais adquiriremos força, poder e esplendor, e nem nos será possível quitar os compromissos contraídos em antigas reencarnações. E convencemo-nos de que tudo isso só será possível mediante novas experiências na Terra. Aqui nós estamos falando de espíritos em condição mediana, espíritos razoavelmente com uma moralidade, com um conhecimento. Não aquela turma muito atrasada, muito má ainda. Aí chega lá em cima, a gente vê que a coisa não funciona como funciona aqui, e a gente realmente tem coisas para reorganizar e pede para reencarnar. Muitas das vezes não, nós pedimos sim para reencarnar. Mas, como a espiritualidade também fala, a fila é grande. Tem muita gente, quando a gente chega lá em cima, tem muita gente na nossa frente querendo reencarnar também porque quer pagar as contas. É como a espiritualidade fala. O homem de moral, quando deve, o mais que ele quer é pagar a dívida. Assim é com a espiritualidade. E para conquistarmos graus espirituais mais elevados, que constituirão nossa riqueza verdadeira, e para retificar o passado cheio de culpas, arrostamos de bom grado as incertezas das reencarnações. Quando desencarnados, compreendemos a extensão dos compromissos morais que assumimos e ansiamos por liquidá-los. Eu tenho defeito, eu sei que eu devo, eu quero liquidar isso, eu quero acabar com isso, então eu quero descer, eu quero reencarnar. E vemos as deformidades que o vício, o crime, a perversidade causaram ao nosso corpo espiritual, certificamo-nos então de que o único caminho a seguir é a reencarnação dolorosa para a obtenção da cura. Aí eu lembro mais um caso. Um determinado espírito lançou, por conhecimento que ele tinha, uma seiva de uma planta, um líquido leitoso de uma planta, num outro encarnado, na época que ele era encarnado, por vingança. Mas aquilo foi uma maldade muito grande, porque esse líquido produzia uma queimadura química muito grande. E esse deformou o outro.
Bom, ele produziu isso naquela encarnação. Ele chega na espiritualidade. Como ele se reparou com o outro, eu não sei. Mas a primeira coisa que ele pediu foi que quando ele descesse, ele sofresse as mesmas coisas que o outro. O que ele fez o outro sofrer. A espiritualidade falou para ele, olha, é difícil, é brabo, mas você vai, vamos lá, vamos te dar força, você aguenta? Aguenta, então vamos embora. Desceu e reencarnou. Essa criatura, num determinado ponto da existência, começou a sofrer um problema de pele, eu não lembro mais qual é o nome da doença, o que é que foi, que aquela doença de pele comia a pele, um pedaço da carne, tudo aquilo que ela fez passar com um sofrimento químico que ela produziu, ela também passou. Então ela queria se livrar com mais rapidez da maldade que ela gerou. Então, é assim que a coisa funciona quando a gente está nessa situação de ter que pagar. E o pagar sai caro quando a gente produz muita maldade. Aí nesse livro aqui, ó, Ação e Reação do André Luiz e o Entre o Céu e a Terra, Missionários da Luz, você vê em vários deles o que a espiritualidade conta, o que eles contam sobre a nossa vida nessas cidades espirituais. Aí aqui eu trouxe um pedacinho para nós, para a gente ir relembrando e vendo aqui agora, eu saio daquela parte teórica toda que eu falei até agora e entro na parte prática, do que realmente acontece, aonde acontece, por que acontece. Olha só. André Luiz e Hilário, é um amigo dele, estavam na espiritualidade, estavam juntos e foram visitar a Mansão Paz, uma notável escola de reajuste em que Druso era o instrutor, o principal instrutor dessa cidade espiritual, dessa Mansão Paz, que andou com o André Luiz e o outro espírito. Aí teve um amigo meu que falou assim, cara, mas você quer que eu fique acreditando nesse negócio? O cara andou com o outro para ensinar, porque fica tudo assim meio, não é vago, mas é fantasioso, milagroso. Aí quando ele falou assim, milagroso, eu falei assim, pois é, e o pior de tudo é que não existe milagre, né? Oh, não existe milagre, você tá doido, Jesus. Tá bom, vai lá e começa a perceber direitinho o que Jesus fez, se Jesus fez algum milagre. Jesus não fez milagre nenhum, aí eu quase apanhei, nessa hora que eu falei que Jesus não tinha feito quase milagre nenhum. E se você estudar e entender direitinho, você vai ver que Jesus não fez milagre. As operações dele foram outras, diferente do milagre que é contado aí fora. Não é bem assim. Aí você parte principalmente das leis, da química, da física e da biologia. Jesus não derrogou nenhuma lei física, biológica e química do nosso planeta. Aí o sujeito fala assim, mas como é que ele curou o leproso? A lepra não é uma bactéria? Ele já não estava careca de saber o que é uma bactéria? E a energia dele em cima daquela bactéria? Os medicamentos que ele trouxe da espiritualidade, coloca ali, pronto, limpa, acabou. Olha quanta coisa existia há 100 anos atrás, que hoje ela já é explicada naturalmente, sem que nada disso nós venhamos a dizer que foi milagre, que foi fantasioso, que foi obra do acaso. Estudou, entendeu, mas enquanto a gente não quiser entender e quiser achar só que é milagre, tudo bem. Desde que acredite em Jesus e siga o caminho, e siga o que ele explicou, tá ótimo. Lá na frente, de repente, vai entender como é que ficou o milagre. Bom, e aí André Luiz e o Hilário estão lá na Mansão da Paz. E ele fala assim, o pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de nosso lar, então, Mansão da Paz, Mansão Paz, é um apêndice, vamos dizer assim, de nosso lar. Fundada há mais de 300 anos, dedicou-se a receber espíritos infelizes ou enfermos
decididos a trabalhar pela sua própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento da vida superior ou que retornam à esfera dos homens para reencarnações retificadoras. Olha o que ele fala aqui. Espíritos infelizes ou enfermos ou decididos a trabalhar pela sua própria regeneração. Então quando você está na espiritualidade, você pode não querer trabalhar pela sua própria regeneração? Sim! São milhares e milhares que continuam fazendo mal na espiritualidade. São espíritos ruins, espíritos realmente muito infelizes, muito inferiores, que produzem o mal a todo tipo e a todo custo. A espiritualidade lá em cima, tudo é uma maravilha. Não. Tudo é uma maravilha, não é no sentido de que quem habita na espiritualidade foi quem saiu daqui. E todo mundo que sai daqui é bonzinho? Todo mundo que sai daqui é maravilhoso? O lado de lá é o reflexo do lado de cá. Nada mais, nada menos do que isso. E ele complementa assim: enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela. Lá em cima tem janela, Paulo, aí. Janela. E o sujeito não quer acreditar que tem uma cidade. A convulsão da natureza. Ventava muito, carregando consigo uma substância escura, semelhante a uma lama aérea, que remoinhava com violência em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. E do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surpreendiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Olha só, essa turminha que estava do lado de fora da mansão Paz eram espíritos ruins, perdidões, mas que continuavam se comprazendo no mal ou arrastado por outros. Apareciam de relance, ligados uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Olha o desequilíbrio que existia nesse pessoal. Aí ele fala assim: mas por que você não deixa eles entrarem? Por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é esse um posto de salvação? E isso está falando o Hilário perguntando para o Druso. Por que você não deixa os caras entrar? Está todo mundo perdido, gritando, desesperado, você não vai deixar entrar? Isso aqui não é um hospital? Não é um pronto-socorro? Sim, respondeu o instrutor sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam se salvar. Os que estavam do lado de fora fazendo aquilo tudo desejavam se salvar? Tem certeza? E ele complementa lá embaixo, que é uma coisa bem apavorante para nós. E ele fala assim: para cá do túmulo, quando eu cheguei, aí é o Druso, o instrutor, o cara que estava administrando uma colônia de espíritos em redenção, de espíritos infelizes, de espíritos doentes. Então, ele era um espírito de elevação, ele era um espírito que já tinha um grau, um conhecimento bem legal para ser um instrutor, para ser o maior daquela cidade. Aí ele fala assim: para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. Olha só, o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, então estavam aqui, eram encarnados, a feição de pessoas comuns. Vou ler de novo. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. O encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui, na mansão Paz, sem a necessária preparação, atacar-nos-ia de pronto, arrasando-nos um instituto de assistência pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Olha só o que existe na espiritualidade. O que tem lá e o que também tem aqui, pertinho de nós.
Aí ele pergunta, mas eles não querem se mudar, guardam isso na consciência direto? Raros deles. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre que seja. Trazem o instinto turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato aqui, nos santuários de socorro aqui estabelecidos, será o mesmo que asilar tigres devoradores entre fiéis que oram num templo. Olha o tamanho das feras espirituais que existem. Graças a Deus, essa turma vamos dizer assim, separada de nós. Não habitam aqui a Terra de uma maneira generalizada, ou não têm um contato maior aqui para fazer uma desgraceira generalizada. Mas, olha o que acaba existindo. Aí, aqui uma das questões mais importantes do que eu vi nesse estudo. Mas eles conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste? Insistiu o Hilário. O orientador respondeu, não, isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa, também como a tempestade passa. Embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos, batida pelo temporal das provações que lhe impõem a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Nesse texto, então, ele explica aqui que quando esses espíritos muito mal, muito desregulados, muito atrapalhados demais, mal mesmo, cruel, eles, com o passar do tempo, acabam que não aguentam mais. Essa tempestade de inconsciência e desvario acaba passando. Então, legal, pagou a conta. Pagou não. Aí o André Luiz fala assim, então, quer dizer, que não basta a romagem da purgação. Aí, a romagem, o que é a romagem? A romagem da purgação. Se a gente não for procurar direitinho no dicionário o que quer dizer essas coisas, procurar em relação ao texto, a gente passa por cima e não entende nada. Quer dizer, então, que não basta a romagem, não basta a peregrinação, não basta a viagem por motivos religiosos, não basta um lugar sagrado, de purgação, de purificação, de limpeza. Então, ele fala assim, então não basta uma viagem de purificação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? Olha só, isso aqui é que a gente tem que prestar muita atenção. Então, não basta. Por que ele pergunta isso? Porque os caras já não estão lá naquelas regiões de sofrimento, o famoso umbral, o famoso as colônias de... Não, no Vale dos Suicidas, ou Vale dos Criminosos, e por aí assim vai. Passou por lá, já conseguiu um equilíbrio, já viu que tem que mudar, já teve o remorso, agora já está naquela fase de ressarcir tudo. Então, tá, já passei por lá, paguei a conta. Não. Vamos lá. Não basta a viagem de purgação, de limpeza, de purificação do espírito depois da morte, nesses lugares de trevas e de padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? Perfeitamente, não. O desespero vale por demência,
vale por demência que as almas se atiraram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento dos tribunais, não serve como pagamento nos tribunais divinos. Só gritar, se desesperar, xingar e por aí vai, lá quando estava no sofrimento brabo, valeu? Não. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a sua própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre da loucura e da rebelião, o espírito culpado volta, retorna ao remorso e à penitência, ao ato de arrependimento, da reparação. Ele está arrependido, ele quer reparar, mas isso aí foi lá depois que ele conseguiu. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto, não obstante amassada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço de plantação proveitosa, aí ele enfeita, né? Submete-se de novo à sementeira renovada de seus destinos. A gente tem que entender legal esse parágrafo que ele colocou aqui. Os espíritos nas regiões de treva, nas regiões de sofrimento que vão... Quantos você tem no Evangelho, quando um dos espíritos mais evoluídos que chegou no Chico, que chegou na espiritualidade, que Chico fala que era a rainha da... Era uma rainha, não sei se é a rainha da Inglaterra, não estou lembrando mais. Um espírito de muita evolução. E olha que legal, uma rainha, uma pessoa de posses, e era um espírito adiantado. Então, mais uma vez, quebra aquela história de que todo rico não presta, todo rico só faz coisa errada. Não. Ela vai às zonas dos umbrais resgatar espíritos que já estão em condições de resgate, porque não é qualquer um que está em condição de resgate. E ela vai lá e resgata aqueles espíritos. Nessas condições aí, nessas zonas de umbral de muito sofrimento, onde os espíritos estão ali realmente sofrendo, gritando, desesperados, passou por aquilo dali, é o que o André Luiz pergunta. Então, daí para frente, pagou a conta? Não pagou a conta. A conta eu pago quando eu vou e vou ressarcir o mal que eu fiz diretamente àquele a quem eu causei o mal. É assim que a gente paga a conta. Quando a gente vai e liquida a fatura com quem a gente muito prejudicou. E aí, mais uma vez, eu volto a Joana de Ângeles. Não sair ligado. Porque quando a gente faz o mal a alguém, a gente sai ligado a esse a quem a gente fez mal. Então, para a espiritualidade, não tem esse jeitinho maravilhoso que muitas das vezes a gente acha que existe. E ele ainda fala assim: asseguro-lhes assim que nas zonas infernais, propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como o vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade e crueldade completa. Eu tentei dar uma relembrada nisso aqui para nós. Tem mais coisas aqui, mas o tempo já era, né? De deixar claro para nós que a gente não pode de maneira nenhuma fazer maldade, crueldade, seja lá maldade com os animais. Também um capítulo à parte. Não dá para a gente fazer maldade com os animais. É maldade eu botar veneno para rato? Não, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos deixar os ratos invadirem a nossa casa, invadir a nossa cidade? Não é por aí que a banda toca, né? Mas eu pegar um gato, um cachorro, um cavalo, seja lá o que for, e produzir maldade com aquilo dali,
pelo amor de Deus, nós vamos pagar uma conta. Nós vamos ter que dar um ajuste nisso aí também. Então, o que eu quis trazer para nós é a realidade pura e absoluta que nós não vamos sair daqui, que nós não vamos acabar, que nós vamos sair daqui para outro lugar. E esse lugar vai ser muito bom ou muito ruim, de acordo com as nossas ações aqui. Isso é falado, muito falado, em quase toda palestra espírita que você vai, se fala isso, se fala isso, se fala isso. Mas eu gosto de mostrar, e quase sempre, em quase toda palestra que eu faço, em quase todo estudo que eu faço, o quanto isso é concreto, o quanto isso existe. Lembra que uma vez fiz um estudo aqui sobre um filme em que o título do filme é O Céu Existe? Em que um pastor sofreu um problema, depois ele foi lá e mostrou para todo mundo que o céu existia, porque ele ficou 1 minuto ou 2 minutos na espiritualidade, viu o avô, viu um amigo de escola, viu lá uma cidade, uma fila, o pessoal entrando no portal, ele ficou doidão com aquilo. E ele tinha uma moral exemplar, ele era um pastor excelente, um sujeito que vivia para aquilo que ele pregava. Mas quando ele faz isso tudo, e depois ele passa a fazer pregações em mais de 4.000 e tantas igrejas nos Estados Unidos e na Inglaterra, a tônica dele, sempre o discurso dele era: o céu existe. Por quê? Porque tudo aquilo que ele pregava, ele ainda não tinha uma certeza absoluta que ele teve depois daquilo que aconteceu com ele. Aí ele quis pregar que o céu existe para que todo mundo tivesse a certeza de que existe uma vida muito maior e melhor, uma vida pulsante do outro lado. Não é uma vidinhazinha sem graça, não. A gente vai e aprende muito. Quem gosta de música, de acordo com a aptidão de cada espírito, ele chega na espiritualidade e aprende aquilo. Como é que nós podemos entender essas crianças que chegam aí tocando os mais diferentes instrumentos com 4, 5 anos, chega num piano, chega num violão, chega em outros instrumentos. Tem uma menina da Coreia, a menina quase que era do tamanho do violino, ela toca um violino assim que é uma coisa absurda. Aí o pessoal que não acredita nessa vida do outro lado diz que é dom. Dom de quem? Dom da onde? Dom da onde? É um estudo muito grande que foi feito na espiritualidade, chegou aqui e teve um corpo perfeito para que pudesse desenvolver aquilo que aprendeu na espiritualidade. E todos esses irmãozinhos nossos aí, que a gente vê com as mais diferentes deformidades que acontecem logo quando já nascem, né, já vem com a deformidade, a gente já enxerga, já sabe que ali tem um resgate muito grande. É um sofrimento para a família, é um sofrimento para aqueles que estão ao redor, mas é uma grande felicidade para aquele que conseguiu vir daquela maneira para se livrar de débitos tão grandes. E quando a gente vê, tinha um outro exemplo aqui, que um avião cai e acaba que algumas pessoas ali, não eram muitos, morrem. Aí um jogava o pessoal de cima de prédio, o outro jogava outros irmãos de cima de montanha, e o outro, cada um tinha uma necessidade de estar dentro de um avião para despencar de lá. Por quê? Porque eles mesmos pediram: olha, eu já joguei tanta gente do prédio, da montanha, da ponte, do penhasco, eu queria pagar isso logo de uma vez. Aí pede para dar uma aterrissada não muito normal e resgata. A gente, quando olha do lado de cá, é uma tristeza, é ruim, lógico que a gente sabe que fica chocado, mas para aqueles em que aconteceu isso ali, é o resgate que eles mesmos pediram. Quanta coisa a gente tem que aprender, quanta coisa a gente tem que moldar na nossa existência, mas o mais importante de tudo é não produzir maldade e crueldade. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos.